Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Primavera Árabe, sobre o caso da Síria, sobre o Estado Islâmico, sobre os ataques em Paris. A onda de revoltas ocorridas no Oriente Médio, no norte da África, em 2010, foi nomeada pela imprensa como Primavera Árabe. Trataram-se de manifestações de diversos países de língua árabe que tinham por objetivo o fim dos governos ditatoriais e a melhoria das condições de vida. A onda de protesto iniciou na Tunísia, quando um jovem ateou fogo no próprio corpo como protesto contra as condições de vida no país. As manifestações levaram o presidente Zine al-Abidine Ben Ali a fugir para a Arábia Saudita. Inspirados pela Tunísia, outros países iniciaram seus protestos. As maiores manifestações foram no Egito, na Líbia e no Iêmen. Nos 3 países, o governo foi interrompido com renúncia. Tunísia e Egito, ou morte do presidente na Líbia. Nos outros países, ocorreram negociações para o fim do mandato dos ditadores e estabelecimento da democracia. Uma importante característica de todos os protestos foi a utilização da internet e principalmente das redes sociais para organizá-los e coordená-los. A insurreição síria teve início em março de 2011, seguindo a linha dos protestos ocorridos na Primavera Árabe. No entanto, as manifestações foram fortemente reprimidas pelo ditador Bashar al-Assad, iniciando um conflito armado que se transformou numa guerra civil. Esse conflito persiste até os dias atuais e é a causa de grande migração, de sírios para o mundo inteiro. Inclusive aqui para o Brasil, eu costumo brincar que a Primavera Árabe ela começa em 2010, 2011 e acabou influenciando a minha cidade aqui e o London, que é uma boate aqui próxima, porque no seu entorno ali o que tem hoje em dia de comida árabe, então a galera vê, tem muitos donos de estabelecimentos ali que ainda falam as línguas de matriz árabe, são muçulmanos e estão lá vendendo na noite a sua culinária, a culinária árabe. O Estado Islâmico é um grupo formado a partir de dissidentes de grupos militares e terroristas, principalmente da guerra do Iraque e da guerra civil da Síria. O grupo se auto-intitula um califado, ou seja, uma unidade política no Oriente Médio. O objetivo do Estado Islâmico é estender seu controle a toda a comunidade de religião muçulmana, ou seja, como existem muçulmanos em todas as partes do mundo, cedo ou tarde mais países serão atingidos. A ONU considera essa organização como uma das maiores forças extremistas da atualidade. E tudo isso culpa em boa parte dos Estados Unidos, porque foi ele que formou esses exércitos para combater na Guerra Fria o avanço do socialismo. Em novembro de 2015, uma série de ataques terroristas simultâneos na cidade de Paris ocasionou a morte de centenas de pessoas. Na casa de show Bataclan, no bar Le Carillon, no restaurante Le Petit Cambodge e no bar La Belle Équipe, clientes foram mortos por atiradores. Perto do Stade de France, em Saint-Denis, ao norte de Paris, onde França e Alemanha jogavam um amistoso, ocorreu um ataque de um suicida. O grupo radical Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelos ataques. O Oriente Médio é uma das mais tensas regiões do mundo contemporâneo. Nele, interesses econômicos, sobretudo os ligados ao petróleo, se juntam a divergências políticas e animosidades religiosas para fazer daquela área um foco permanente de conflitos. O país que na atualidade se tornou símbolo de tragédia humanitária, representada por milhares de imigrantes que buscam abrigo na Europa e que sofre os males de uma guerra civil, a ação de grupos insurgentes e a violência do terrorismo, é a Síria. A República Árabe Síria enfrenta desde março de 2011 uma guerra civil que já deixou pelo menos 130 mil mortos, destruiu a infraestrutura do país e gerou uma crise humanitária regional. Mais de 2 milhões deixaram o país em busca de refúgio em nações vizinhas, aumentando as tensões entre os países vizinhos. Outros 4,25 milhões de sírios tiveram que se deslocar dentro do país devido aos combates. Em novembro de 2015, os franceses foram vítimas de um ataque terrorista que deixou mais de uma centena de mortos. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados na França em 2015. Os ataques ocorreram em vários pontos de Paris, explosões próximas ao Stade de France durante um jogo entre as seleções da França e da Alemanha. Tiroteios simultâneos em que o maior foi registrado na casa de shows Bataclan, deixando 112 mortes, segundo a prefeitura e a polícia de Paris. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos da América aprovou uma série de medidas com o objetivo de proteger os cidadãos americanos da ameaça representada pelo terrorismo internacional. Entre as medidas adotadas pelo governo norte-americano estão a realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas e a restrição da liberdade dos direitos civis dos suspeitos de associação com o terrorismo. O
O governo norte-americano realizou ataques preventivos após o atentado de 11 de setembro sob o pretexto de combate do chamado eixo do mal, que seriam os inimigos potenciais dos Estados Unidos no contexto internacional, além da restrição dos direitos civis aos suspeitos de associação ao terrorismo em seu território, e restrição também dos direitos civis pelos próprios cidadãos norte-americanos que tiveram suas intimidades invadidas por conta dessa caça às bruxas, né? A crise entre os dois países é de proporções históricas e deve ser resolvida a todo custo pela Turquia, avaliam analistas que destacam a dependência que o país tem da energia oriunda da Rússia. O presidente Vladimir Putin afirmou que o incidente ocorrido em novembro vai ter consequências sérias para a Turquia, né? A crise entre os dois países ocorreu porque as forças de segurança turcas derrubaram um avião russo acusado de invadir o seu espaço aéreo, né? A crise criada pelo abate de um avião russo, com destaque para a dependência que o país tem da energia fornecida pela Rússia, o presidente russo Vladimir Putin chegou a afirmar que o incidente iria ter consequências sérias para a Turquia. No entanto, logo depois, as Forças Armadas da Turquia declararam que seu espaço aéreo foi violado, o que acarretou temores sobre uma séria crise entre os dois países. A Primavera Árabe foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no norte da África a partir de dezembro de 2010. Os protestos compartilharam técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais como Facebook e YouTube para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a comunidade internacional em face das tentativas de repressão, censura na internet por parte dos Estados, além de se oporem aos regimes ditatoriais em toda aquela região. Essa onda de protestos dos países de origem árabe iniciou-se na Tunísia com a derrubada do ditador Ben Ali. A chamada Primavera Árabe faz referência a uma série de revoluções contra ditaduras em países árabes no norte da África e do Oriente Médio. Os primeiros protestos começaram na Tunísia. Apesar da repressão sofrida pelos manifestantes, a luta acabou desencadeando outras manifestações pelo Oriente Médio, como o Egito, a Líbia, a Síria, o Iêmen e o Bahrein. A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos dois hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. Sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora elas representam uma guinada histórica, será? A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center, né? A intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio, né? A repercussão dos atentados de 11 de setembro foi a presença militar intensificada das tropas norte-americanas no Oriente Médio, alegando a busca dos responsáveis pelo ataque, né? Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.